isso é uma coisa natural ou foi uma decisão, tipo assim, olha, eu quero pregar com profundidade, porque até se você ler um Jesus chorou, você vai trazer um tratado, né? Mas ou isso foi natural ou foi uma coisa que você decidiu fazer? Eu Eu não tenho certeza de como definir isso, andei pensando nisso. Eu acho que parte disso tem a ver com o tipo de chamada e a maneira como Deus nos dirige. Eu acho que parte disso tem a ver com conclusões, porque assim, eu lembro da época de criança e tinha professores de escola bíblica, a gente sabia que o cara estava sacrificando o tempo dele, se esforçando, dedicando, mas eles eram muito prolixos, tinha muita digressão, e aquilo que era para ser fantástico ficava entediante, né? Tanto que assim, quando Deus começou a falar comigo sobre ministério de ensino, me assustou muito, porque assim, eu não queria ser o cara que entediasse os outros. Então, eu não sei se aquela indignação, uma vez ouvi o Silas dizer que aquilo que te gera indignação tem muito a ver com o seu chamado, mas era sempre uma preocupação, poxa, como a gente pode... Isso é do Mike Murdock. Eu não sei quem que ele está citando, mas o Mike Murdock disse que uma das maneiras de você ver o seu chamado é aquilo que você gosta, aquilo que gera indignação. Se você odeia a doença, você pode ser um médico. Se você odeia injustiça, você pode ser um advogado. Mas é uma sacada muito boa. E eu percebi que essa coisa de ouvir uma coisa que parece que não ia a lugar nenhum, ela me incomodava muito. Né? Agora, meu pai, ao mesmo tempo, ele dizia, talvez, porque eu não comecei estudando primeiro a teologia, para depois, com aquela lente, estudar a Bíblia. Eu estudei muito a Bíblia e depois, ao longo do tempo, eu comecei a mergulhar nos materiais teológicos. Então, eu não vinha com os chavões, com a retórica, meu pai brincava que eu tinha saído a versão pop do ministério, que conectava melhor com as pessoas. Então, honestamente, eu acho que um pouco disso foi mesmo um chamado à direção de Deus, que Deus usou questões naturais para provocar essa reação. E uma preocupação muito grande desde o início do meu ministério com a didática, porque eu tive uma experiência, isso foi em agosto de 95. Eu já estava no Ministério Pastoral, comecei a pastorear em dezembro de 93, então estava quase 2 anos, e eu tive um sonho, e eu ouvi uma voz que repetia 3 frases. A primeira era assim: ilustre as suas pregações. A segunda vez ela falava, dê exemplos. A terceira dizia, Jesus fazia isso. Na primeira era como se eu estou sonhando. Depois a voz repetiu de novo as 3 frases a segunda vez. Na segunda eu já estou naquela, não sei se estou sonhando ou acordado. E a voz repetiu a terceira vez. Na terceira eu estava acordado. Tanto que eu achei que era alguém em casa falando. Eu não pensei, não espiritualizei, não, né? Eu falei, puxa, não era sonho, aquela sensação que eu tinha, alguém está repetindo isso. E na época eu ainda era solteiro, foi alguns meses antes de me casar, e eu dividi um apartamento com outro pastor que era solteiro, né? E ele era um camarada assim, eu normalmente estudava, orava até tarde, quando o tempo era livre, aqui ele era um sábado pela manhã, eu dormia até mais tarde. Ele já era o cara que preferia dormir mais cedo, levantar cedo. Então, eu até tive a sensação assim, poxa, quem que tão cedo já está conversando? Que ele estava recebendo algum pastor. Eu falei, isso é conversa de pastor. E eu até levantei para ver quem que estava falando aquilo. Mas não tinha ninguém em casa, nem o meu colega, tá tudo trancado, não tinha... Uau. E demorou um pouco para eu entender o que é que eu estava ouvindo. Quando eu percebi que não tinha ninguém, eu falei, mas eu ouvi, de repente a ficha caiu. Aquilo me deu tanto temor que eu peguei a contracapa da Bíblia e anotei para não escrever. Ilustre as suas pregações. De exemplo, Jesus fazia isso. Aí eu comecei a perceber que com o tempo, as pessoas normalmente não lembravam o tema da mensagem, não lembravam o texto que você falou, ou a linha central do raciocínio, mas lembrava a ilustração. Aí a mensagem do seu primo, é aquela mensagem, você falou aquilo do seu irmão. Então, é por isso que eu falei que eu acho que é um pouco de tudo. Com esse direcionamento, e eu comecei a me esforçar, porque aí eu entendi, Lamartine, que a responsabilidade de ilustrar era minha.